Então, vamos lá. Abram lá, então, em Geografia, apostila de Geografia, página 16, Bacia Hidrográfica. Nós iremos fazer página 16 a 18, certo? Então, grifem aí, Bacia Hidrográfica, podem grifar, tá? Você estudou que a superfície da Terra não é igual em toda a sua extensão, uma vez que ela apresenta irregularidades no relevo que interferem nos cursos da água. Quando a água percorre o leito do rio, pessoal, peguem um marca-texto e marquem aí, depois desse ponto final, tá? Depois do ponto final, podem grifar aí com marca-texto. Quando a água percorre o leito do rio, retira o sedimento das áreas mais altas do relevo, que são os planaltos, e deposita-os nas áreas mais baixas, que são as planícies. Pois o seu percurso, quer dizer, o caminho, o trajeto que o rio faz, ele é feito sempre das áreas de maior altitude para as de menor altitude. Então, podem grifar todo esse parágrafo, tá? Página 17. Os cursos de água juntos formam uma bacia hidrográfica, que é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, podem grifar. Então, uma bacia hidrográfica, eu tenho a união de vários rios, né? Eu tenho um rio principal com os seus afluentes, que são os rios menores, tá? Então, essa área toda drenada aí por rios, então, é a nossa bacia hidrográfica. Sobre isso que nós iremos ver. E aí, vocês têm aí uma imagem demonstrando, né? Parece até uma folha, na verdade. Então, olha lá, ó. Né? Vocês têm esses risquinhos todos traçados, que são vários rios, né? Essas linhas traçadas aí são vários rios. Dentro desses rios eu tenho um rio principal e os seus afluentes, que são os rios menores, né? São os menores rios que tem aí. Então, aqui eu tenho a bacia hidrográfica em Ubatuba, São Paulo, tá? Vocês vão lá no material de apoio e vocês vão retirar o mapa Grandes Bacias Hidrográficas, que é esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês vão retirar esse mapa lá no material de apoio, tá bom? Para a gente poder realizar as atividades que estão aqui na página 17 e 18. Então, tá lá. A unidade federativa em que você vive faz parte de qual ou de quais, né? Se vai ter um ou mais, bacia hidrográfica. Como que eu sei? Eu vou olhar o meu mapa e eu vou lá no cantinho, bem aqui, aí embaixo, perdão, nós temos a legenda. Então, vocês primeiro vão encontrar aonde está o estado do Paraná. Ó, o estado do Paraná está bem aqui. Bem aqui, vocês vão ver lá a sigla PR, de Paraná. Olha para o mapa do Paraná, no estado do Paraná, e veja que cor que está predominando. A cor que está predominando é esse lilás clarinho, né? Então, esse lilás clarinho, ele é o quê? Olha lá na legenda. Bacia hidrográfica do Rio da Prata. Então, essa é a bacia que predomina na nossa unidade federativa. Então, vocês vão responder na letra A. Bacia hidrográfica do Rio da Prata, ok? Exercício 2. O rio Amazonas nasce no Peru com o nome do rio Ucayali. Ao entrar no Brasil, ele passa a ser chamado de Solimões, até a junção com o Rio Negro. Desse ponto até a sua foz, que é onde ele deságua, né, num rio maior, no oceano, no mar, ele recebe o nome de Amazonas. O rio Amazonas pertence a qual bacia hidrográfica? Então, eu vou lá procurar o rio Amazonas. Então, olha lá, tá bem aqui, ó, mais ou menos, nessa região aqui, nesse verde. Então, vocês estão vendo que está aqui no Amazonas, né, no estado do Amazonas. E está praticamente todo verde. Então, eu vou olhar na minha legenda lá embaixo. Essa cor verde clara é a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, vocês vão responder bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá? E aí vocês vão pegar um lápis e vai fazer um X na nascente do rio Amazonas. Então, vocês vão procurar
aonde está nascendo no mapa e vai fazer um X. E aonde o rio estiver desaguando, que vai ser no mar, no oceano, que é um rio maior, na verdade, vocês vão circular, vai fazer um círculo na foz, que é onde ele deságua, né? No rio principal, que seja mar, oceano, tá? Então, vocês vão fazer, vai circular. Então, vai fazer um X aonde está nascendo, presta bastante atenção no mapa, e vai circular aonde ele está desaguando o rio Amazonas. E letra C, em que oceano o rio Amazonas deságua? E aí vocês vão ver, aonde o rio Amazonas deságua? Ele deságua lá no Oceano Atlântico. Então, já tem uma dica aí onde vocês vão circular aí a foz, né? Então, ele deságua no Oceano Atlântico. Virando a página, pessoal, página 18. Tá lá. De costas para a nascente de um rio, tem-se a margem direita, à direita, e a margem esquerda, à esquerda. Imaginando que você está de costas para a nascente do rio Amazonas, então faz de conta, você olha aí no mapa e faz de conta que você está de costa. Então é como se eu virasse para lá, tá? Vou ficar de costa. Cite um afluente. Então vamos lá. Na margem direita, olhando no mapa, na margem direita, eu quero o nome de um rio. Eu posso colocar o rio Purus, o rio Madeira ou Tapajós, tá? Na margem direita. E na margem esquerda, eu posso colocar o Japurá e Negro, tá? Então, isso é de acordo eu estar virado de costa para a nascente do rio Amazonas, ok? O Rio São Francisco, ele é um rio muito importante para os habitantes do Nordeste do Brasil. Então, ele se encontra praticamente na região Nordeste. Então, já ficou fácil de você identificar lá no mapa. De qual bacia hidrográfica ele faz parte? Então, eu vou procurar onde está o meu Rio São Francisco, tá? Lá no Rio São Francisco, ele está mais ou menos aqui, ó, para facilitar para vocês. Ó, mais ou menos aqui nessa região. Então, olha a cor que está predominando. É esse verde meio fosco, né? E esse verde aí é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, qual bacia hidrográfica ele faz parte? Bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vocês vão localizar, então, o Rio São Francisco, aqui onde eu acabei de mostrar, e vocês vão traçar, vai passar o lápis do percurso que ele faz, desde a nascente até a foz. Lembrando, foz é aonde ele deságua, seja no mar ou no oceano, tá? Quer dizer, num rio bem maior, né? Então, não sei se vai dar para vocês verem, eu fiz com marca-texto. Então, ele nasce mais ou menos aqui, ó. Tem dois rios aqui, três rios, e ele começa a nascer. Daí ele vem subindo, subindo, subindo aqui, ó. E ele deságua aqui, também no Oceano Atlântico, tá? Então, vocês vão pegar um lápis e vão traçar, desde onde ele nasce até onde ele deságua. Vocês vão ver aí uma linha azulzinha, escrito Rio São Francisco, ok? E aí, vocês vão responder para mim. Seguindo esse percurso, o caminho que o Rio São Francisco faz, desde a sua nascente até a foz, nós vamos identificar por onde ele passa, as unidades federativas que ele passa e a forma de relevo. Então, vamos lá. Primeiro, ele está nascendo lá no estado de Minas Gerais. Então, tá lá, tem um riozinho. Tá lá, Rio Grande, Rio Paraíba do Sul e Rio Doce. Então, ele tá nascendo praticamente aí no meio desses rios menores aí, tá? Então, Minas Gerais. Então, vocês vão colocar lá Minas Gerais. Depois, ele passa pela Bahia. Então, Minas Gerais, Bahia. Depois, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que é onde ele está lançando as águas no Oceano Atlântico. Aí, então, está a foz do Rio São Francisco, onde ele lança suas águas no Oceano Atlântico, tá? Então, ele nasce no estado de Minas Gerais, ele passa pela Bahia, ele depois entra em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que daí ele desvia, né, vários caminhos na onde ele chega na foz. Então, ele deságua, né, em vários pontos,
né? Então, em Pernambuco, Sergipe e Alagoas, ok? Então, essas são as unidades federativas por onde passa todo o percurso do Rio São Francisco. E quais são as formas de relevo? Nós temos planalto, depressão e planície, tá? Então, planalto, depressão e planície. Então, essa é a resposta da nossa letra C. Ok, pessoal? Depois que vocês resolverem todos, eu quero que vocês peguem esse mapa, né? Vocês recortem aqui na beiradinha, que tá lá as pontinhas, né? Que foi retirado da apostila, e colhem no caderno de geografia, ok? Então, colhem no caderno de geografia esse mapa, que está mostrando para nós quais são as grandes bacias hidrográficas no Brasil, quais são os nomes, ok? Então, colhem no caderno de geografia. Agora, para encerrar nossa aula, eu irei falar sobre a atividade modular avaliativa 1, que é a nossa revisão. E eu estarei falando sobre geografia. Então, vocês vão responder, deixa eu ver aqui, vocês vão responder no caderno de geografia. Então, tá lá. A primeira pergunta dessa atividade modular avaliativa 1 de geografia, que é a nossa revisão. Pesquisar na apostila, e aí já está a página, ficou bem fácil, pessoal. Página 12, o nome dos elementos que compõem um rio e sua definição. Então, vocês vão escrever os nomes dos elementos que compõem, que formam um rio, e vai colocar a definição, tá? Por exemplo, curso, o que é o curso? Né? É o caminho, o trajeto que o rio faz, que ele percorre. O que é a nascente? É o local onde nasce um rio. Então, vocês vão colocar o nome do elemento que forma o rio e a definição, o que é, ok? Então, essa é a primeira atividade, primeiro exercício aí da nossa atividade modular avaliativa 1. Segundo, qual a diferença entre rios perenes e rios temporários? A professora também colocou a página, ficou bem fácil, página 15. Então, o que são rios perenes e o que são rios temporários? Aí eu tenho rios perenes ou permanentes, né? E temporários. Então, vocês vão escrever a diferença que há. Então, o que eu faço quando eu pergunto qual a diferença? É só escrever o que são, só eu definir cada um dos termos. Então, o que são rios perenes e o que são rios temporários. 3. A professora também colocou página 7 a 10. Então, entre essas páginas, vocês vão pesquisar para completar. Então, tá lá. São relevos geralmente planos e de baixa altitude. Quais são os relevos planos? Planície, né? Bem fácil. Letra B. São relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, que são as depressões. Letra C. São grandes elevações naturais do terreno. São grandes elevações naturais. Naturais quer dizer que se monta lá sozinho, ninguém colocou a mão. Não foi o homem que foi lá e construiu. São as montanhas. E letra D, são relevos que apresentam superfícies onduladas. Onduladas quer dizer de altos e baixos, que são os nossos planaltos. Ok? Exercício 4. Descreva alguns aproveitamentos dos rios. Está lá na página 14. Então, vocês vão escrever qual a utilidade dos rios. Então, para que eles servem? A primeira utilidade fundamental, pessoal, é a nossa produção de energia. Tá? Para quem não sabe, a nossa energia é produzida a partir da força da água. Então, eu preciso da água para produzir energia. Então, nós temos lá as usinas hidrelétricas, né? Então, é muito importante. Então, uma das utilidades principais dos rios para nós é a produção de energia elétrica, tá? E aí vocês vão ver outras utilidades e vocês vão escrever, ok? E exercício 5, vocês vão escrever o nome dos estados da região norte e suas capitais e da região nordeste e suas capitais. Então, tá lá, e suas respectivas capitais. Respectivas quer dizer que automaticamente, né? Você colocou o nome do estado, coloca a capital. Colocou o nome do estado, coloca a capital, ok? Então, vocês vão escrever o nome dos estados que formam a região norte e depois a região nordeste. Então, identifica certinho aí no caderno. Coloca lá, região norte.
Aí coloca o estado e a capital na frente. Estado e capital na frente. Terminou a região norte, escreve lá, região nordeste, estado e capital na frente. Estado e capital na frente. Ok, pessoal? Bom trabalho para vocês. Caprichem no caderno, respeitem a margem, caprichem na letra, tá? Que a professora vai corrigir no caderninho essas atividades modulares avaliativas 1, que são as nossas revisões, ok? Então, bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula.